Olá, olá, meus irmãos. Estamos aqui com mais uma aula do nosso estudo básico do Espiritismo, volume 1. Estamos no módulo 1, Introdução ao Estudo, o roteiro número 006, que trata da origem das religiões. Essa é a sexta parte e última desse assunto. E, na sequência, a aula de número 19. O horizonte espiritual se define pela mediunidade positiva. O homem não é apenas um animal racional. Os espíritos não são mais deuses. Não existe mais o profeta, e sim o médium, que serve de intermediário entre os espíritos, que eles são iguais. Então, a gente que acompanhou, não é, esse estudo da origem das religiões, até passando por todos os horizontes, tribal, agrícola, civilizado e profético, na última aula nós paramos no horizonte espiritual, que é o horizonte atual, né, inclusive que é o horizonte que permanece nessa época de hoje, tá? E ele é definido pela mediunidade positiva. O que é a mediunidade positiva? Existe uma diferença entre mediunismo, que a gente encontrou isso no horizonte tribal, mediunismo primitivo, no horizonte agrícola, no horizonte civilizado e no horizonte profético. Até aí era o mediunismo positivo, ou, desculpa, o mediunismo primitivo. Agora nós estamos com a mediunidade positiva. Então, qual é a diferença de mediunidade para mediunismo? O mediunismo é a prática mediúnica, é o exercício da mediunidade de forma empírica, ou seja, não há estudo, não há conhecimento, a coisa simplesmente o fenômeno mediúnico puro, não é? É a utilização da mediunidade sem o menor conhecimento dela. A mediunidade, ela se difere do mediunismo porque ela já é, digamos assim, uma ciência, ela já é estudada. E a gente vai ver que a mediunidade, né, o estudo da mediunidade, ele vai surgir exatamente com a doutrina espírita. Então, veja, o espiritismo não inventou a mediunidade. O espiritismo estudou o mediunismo e estabeleceu regras, normas e leis, não é, nesse estudo para que pudesse se praticar o exercício da mediunidade positiva, ou seja, é o exercício da mediunidade com consciência daquilo que se está fazendo. Então, o homem não é apenas um animal racional. Os espíritos não são mais deuses. Não existe mais o profeta, e sim o médium, que serve de intermediário entre os espíritos, que eles são iguais. Então, isso aí é o que caracteriza o início do horizonte espiritual e, consequentemente, da mediunidade positiva. Os espíritos se manifestam em várias regiões do planeta e atestam a imortalidade da alma e a sobrevivência após a morte. Então, a gente vai ver essas comunicações espirituais que ocorreram no mundo inteiro, tá? E onde os espíritos não só atestam a sobrevivência após a morte, inclusive dando provas, não é? Esses espíritos dão prova de suas passagens aqui quando estavam encarnados, tá? E também a comunicabilidade, não é? Que eles podem se comunicar. Então, tudo isso é caracterizado na mediunidade positiva, mais particularmente no horizonte espiritual. As doutrinas tradicionais iniciam sua guerra, entre aspas, contra aqueles que iam de encontro aos seus postulados. Mas, como fora predeterminado pelo Cristo, o Consolador avança e tem seu apogeu com Kardec, que codifica as mensagens espirituais e elabora questões filosóficas em um livro dos Espíritos. Então, todos nós conhecemos a história, não é, das religiões antigas, o catolicismo, não é? Das cruzadas, não é? A Santa Inquisição, onde muitas pessoas que não professavam, né, que não eram de acordo com os princípios católicos, essas pessoas eram torturadas, eram mortas. É uma história bastante enegrecida, digamos assim, da Igreja Católica, uma história de bastante é, equívoco, maldade, não é? E atentado, inclusive, contra o sentimento cristão de um homem, de um ser humano para com outro, tá? Quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, a gente teve aquele ato de fé em Barcelona, né, onde o cardeal lá mandou queimar todas as obras espíritas, né, porque diziam de encontro ao catolicismo. Nessa época, já não se tinha mais Inquisição, não se podia mandar matar essas pessoas, né, porque a época da Inquisição já tinha passado, mas como prova ainda da arbitrariedade, não é, dos católicos, dos representantes do catolicismo daquela época, a gente vê que as obras na Espanha foram queimadas.
Só que isso daí repercutiu ao contrário, foi um tiro no pé. Porque ao queimarem as obras, né, o Livro dos Espíritos, isso despertou uma curiosidade maior das pessoas e o Livro dos Espíritos passou então a ser vendido, não é, com a maior intensidade, porque tudo aquilo que é proibido chama mais atenção. Então, eles, achando que iam destruir, né, a codificação, né, o Livro dos Espíritos na sua origem, pelo contrário, eles fizeram com que o Livro dos Espíritos tivesse uma propaganda maior e, consequentemente, que ele fosse mais vendido, não é? E despertasse a curiosidade das pessoas. A religião origina-se do mediunismo primitivo, com a presença dos espíritos no horizonte tribal. Então, para a gente fazer um apanhado geral, né, essa é a última aula desse assunto, a origem das religiões. Então, a gente viu que a religião se origina do mediunismo primitivo, ou seja, no horizonte tribal, a presença era constante dos espíritos, né? E se utilizava ali da mediunidade de efeitos físicos, né? Ou seja, os espíritos se materializavam, né? Entrava em contato constantemente com as pessoas daquela época, e para que eles se materializassem, era preciso que se tivesse médiums de efeito físico, como a gente sabe hoje, na mediunidade, que é o estudo, é o mediunismo estudado, tá? E esses médiuns de efeitos físicos, que eles nem sabiam que eram médiuns, na verdade, eles nem sabiam que era isso, eles produziam o ectoplasma, que era chamado naquela época de mana ou orenda, né? naquela tribo ali dos polinésios, e através desse ectoplasma os espíritos faziam os efeitos físicos, né, como eles próprios se materializando e também materializando outros objetos, tá? No horizonte agrícola, ou seja, no horizonte seguinte, né, o homem já está mais evoluído, surge o antropomorfismo, como a gente viu, a idolatria, né, ou seja, se adorava pedras, se adorava vegetais, se adorava animais. Surge também o fetichismo e o culto dos ancestrais. O fetichismo a gente viu, não é? Porque em algumas regiões eles achavam que o céu era o pai, a mãe era a terra, não é? Então o céu fecundava a terra. Nós falamos sobre isso. Isso chama-se fetichismo, né? E o culto dos ancestrais, por quê? Porque aqueles espíritos que eram familiares, eles, ao desencarnarem, eles continuavam interagindo com seus familiares. Tá? Então, por isso que nessa época do horizonte agrícola, era muito comum o culto dos ancestrais, né? Que são aqueles que desencarnaram e que fazem parte do núcleo familiar. No horizonte civilizado, que é o horizonte seguinte, surge a racionalização. O homem já está mais desenvolvido, né, intelectualmente, e surgem ali os deuses familiares, populares e cósmicos. Então, aqueles deuses, né, saindo do culto dos ancestrais, aqueles espíritos familiares se tornaram populares, né? Eles eram familiares, se tornaram populares, porque interagiam não só no núcleo da família, como também com a vizinhança, né, com as pessoas daquela região, e ao ganhar mais popularidade, eles se tornam deuses cósmicos, né? Nós vimos isso também. No horizonte profético surge a individualização humana e mediúnica, os profetas e a criação de Jeová como Deus universal. Então, já nesse horizonte profético, não como a gente viu a presença ali dos profetas, não é, que eram médiuns, dessa feita eles já se tornam individual, ou seja, eles já assumem que eles são individualidades e que não são apenas uma parte do grupo, né, que era muito comum isso até o horizonte civilizado, né? Então, a gente viu, no horizonte civilizado, tudo era formado em grupo, né? Então, é ali que surge os oráculos, né? É, é, segundo Ernesto Bozano, é ali que é caracterizada a mediunidade coletiva. No horizonte profético, já começa a ter a individualização do médium, tá? Ou seja, o homem já tem consciência que ele é um indivíduo, não é que ele é uma individualidade que não necessariamente é obrigado a participar do grupo, tá? Ele se destaca, não é? Ele se dissocia do grupo, tá? Ele já tem essa consciência que ele é um indivíduo e, consequentemente, ele já exerce a faculdade mediúnica independente de oráculo. Isso aí se dá no horizonte profético. E é nesse horizonte que surge Jeová, não é? No horizonte profético, a gente viu que começa com Moisés, onde ele ali passa a escrever o Pentateuco, né? Começando com a Gênese, e o povo hebreu era um povo monoteísta, ou seja, eles acreditavam na existência de um único Deus,
não é? E é exatamente nesse momento que surge ali as religiões, né? A religião judaica, ou seja, o paganismo foi abandonado, o paganismo exercido pela cultura grega e pela cultura romana, né? E passa-se ali, através graças ao povo hebreu, a adoração de um único Deus. Não é? Porque do mesmo jeito que o homem se torna individual, uma individualidade, ele também projeta um Deus único, um Deus individual. Não é? E isso começa com Moisés. E aí é onde surge Jeová, que é o Deus que entra, entre aspas, em contato com Moisés. E a gente viu, não é, na história lá no Horizonte Agrícola, que Jeová era também um homem, como todos nós, né, que tinha sua família e que morreu, não é? Ele foi assassinado e, e ele continua entrando em contato lá com a família deles. Então, Jeová ganha popularidade, não é? Se torna um Deus popular, depois se torna um Deus cósmico ou universal. Ele se torna um Deus cósmico ou universal exatamente com Moisés, né? Porque Moisés vem herdando a cultura dos seus ancestrais de que Jeová era um Deus, e ele aí, entre aspas, promove Jeová como Deus universal, e isso daí ocorre até hoje, né? As igrejas evangélicas, principalmente, né, os protestantes, eles acreditam que Jeová é o nome de Deus, né? Que Jeová é o verdadeiro Deus que as outras doutrinas creem. No horizonte espiritual surgem as religiões tradicionais e o domínio delas sobre as massas, né? Mais particularmente o catolicismo e a dissidência do catolicismo, que é o protestantismo, né? Surge também o espiritismo, que vem trazer de volta o evangelho de Jesus. Então, com isso aí, a gente vê toda a história da origem das religiões até chegar na época de hoje, né? E a gente tem uma diversidade de religiões, tá? Até dentro da igreja protestante, dentro da religião protestante, existe uma variedade, não é, de seitas, de religiões que se dizem também protestantes, né? E hoje a gente vê aí a infinidade de opções de religiosidade que as pessoas têm, né? Cada um entendendo e explicando Deus à sua maneira, cada um entendendo e explicando o universo e a criação à sua maneira. Então, a gente chega até o horizonte espiritual, que é o horizonte que nós estamos vivendo hoje, com todas as religiões que a gente já conhece e, particularmente, com a doutrina espírita, cuja tarefa, né, porque o nosso estudo aqui é sobre o espiritismo, cuja tarefa do espiritismo é reviver o evangelho de Jesus e não o evangelho dos homens, tá? Então, é o cristianismo na sua essência pura, o cristianismo que foi ensinado por Jesus. Essa é a tarefa da doutrina espírita. Então, com isso, a gente encerra aqui mais essa aula e aguardamos vocês nos próximos assuntos. Um abraço para